Fala pessoal, Leandro aqui, bem-vindo a mais um vídeo. Hoje eu vou passar uma dica aqui de Table Builder, que é um recurso que pouca gente conhece, mas ele é um recurso interessante, ele é um recurso importante, principalmente se você precisa trabalhar com atualizações entre a sua table e o seu componente Liver. O Table Builder ele é um componente assim grande, um componente bem complexo, que tem diversas partes. Em determinados momentos que você faz a atualização com o seu componente Liver, essa atualização ela acontece parcial, não acontece na tabela inteira. Eu vou mostrar aqui um exemplo, vou passar aqui uma situação onde a gente tem essa atualização meio que parcial, né? E aí eu vou mostrar com esse recurso como que você pode resolver esse determinado problema. Bom, estou aqui no meu projeto, tem aqui um research de posts, onde eu exibo aqui alguns posts, e aqui em cima eu tenho os filtros em formato de tabs, onde eu consigo ver todos os meus posts, vejo somente os publicados e os não publicados. Eu também tenho um filtro aqui, onde eu consigo listar posts de uma determinada publicação. Então eu posso vir aqui e colocar posts que são a partir do dia 1/4. Bom, até aqui tudo certo. Mas o que eu quero aplicar aqui? O que eu quero fazer no meu projeto? Eu quero exibir esse filtro aqui somente quando eu tiver nessa tab aqui de publicados, porque esse filtro só vai ser interessante para mim para verificar os posts que são publicados. Então essa é a alteração que a gente vai fazer aqui no projeto. Acessando aqui o meu projeto, eu estou no meu arquivo Post Resource, onde eu tenho aqui a minha table, e aqui mais embaixo, nesse método Filters, é aqui que eu estou definindo aquele filtro, onde eu tenho dois data pickers, né, onde eu tenho um intervalo ali do form, enfim, o que foi mostrado ali na tela. Aqui embaixo eu tenho um método query que aplica, faz a alteração da query da tabela de acordo com a dinâmica do filtro. Então, se eu selecionar um item lá no meu data picker, ele vai fazer também a aplicação da query aqui. E aqui embaixo, depois dela, a gente vai adicionar aquela condição. Então eu vou colocar aqui, vou fazer um visible, vou colocar uma function, que essa function vai me retornar um booleano. E aqui a gente vai injetar o nosso componente Liver. Como a minha table ela está dentro do meu componente Liver que lista os posts, então eu sei aqui que o meu componente é o list posts. Eu vou chamar aqui a propriedade de Liver. E aqui a gente vai fazer um Liver. E eu sei que dentro desse componente a gente tem uma propriedade que chama ActiveTab. É esse ActiveTab que vai pegar aquela tab que a gente está clicando atual. Então nela que a gente deve fazer a condição. Então eu vou fazer, ele vai exibir o filtro quando esse meu ActiveTab for igual a Published. Então basicamente é isso aqui que a gente precisa fazer. Agora a gente vai dar uma olhada lá para saber como é que está esse comportamento. Olhando aqui no browser, então eu estou listando todos os meus posts, e aqui eu não tenho filtro exibido, então isso está correto. Se eu venho aqui para os meus publicados, vejam que ele estoura um erro aqui, dizendo que ele não achou o published from dentro do array. Mas vejam uma coisa, se eu fizer a atualização da página, ele funciona. E ele também mostra aqui o filtro com os campos aqui, como deveria ser. Se eu venho aqui para os não publicados, ele some. Se eu volto para os publicados e vejo aqui no filtro, ele não está mostrando os campos aqui dentro. Então veja que tem alguma coisa errada, né? Alguma coisa está acontecendo aqui onde o comportamento ele não está correto. E aí que entra esse recurso agora que eu vou mostrar como é que a gente pode resolver esse problema. Eu vou acessar aqui esse componente Liver, que é o list posts, porque é aqui dentro que a gente vai fazer as modificações. Esse método getTabs aqui é um método que constrói aquelas tabs. E aí, toda vez que aquela tab é clicada, toda vez que muda aquele estado, a gente tem um método aqui que faz o acompanhamento dessa mudança, que chama updateActiveTab. Primeiro eu vou fazer um parent updateActiveTab, porque tudo que ele faz a gente vai continuar fazendo, e daqui para baixo a gente vai fazer as nossas modificações. Quando a gente está mudando esse estado, clicando ali na tab, o que ele está fazendo com a tabela? Ele está fazendo esse Modify Query Using, ou seja, ele está fazendo as atualizações nos dados da tabela. Só que a gente precisa, além de fazer isso, também atualizar a tabela por inteiro. E aí a gente vai usar um método que chama ResetTable.
Esse método ele fica aqui no contexto dessa classe e a gente pode fazer ele com this. Então, eu vou fazer um this, reset table. Isso aqui vai ser o suficiente para a gente, toda vez que trocar de tab, a gente fazer a atualização da tabela por inteiro. Então, a gente vai dar uma olhada nesse comportamento agora. Fazendo um refresh aqui, então, do browser, listando todos os posts. O meu filtro não exibido, tá certo? Se eu venho para os publicados, eu tenho aqui a exibição do filtro. Então, eu posso vir aqui e colocar um intervalo de dados. Então, é isso aqui, está funcionando. Se eu venho para os não publicados, ele limpa o filtro, mostra os não publicados. Se eu volto aqui, ele exibe de novo o filtro. Então, é exatamente esse comportamento que a gente tinha que ter, né, para utilização dessas tabs aqui, em conjunto ali com a visibilidade do filtro. Então é com esse método que a gente consegue resolver esse problema, e vejam que ele é um método bem útil quando a gente tem que fazer essa atualização e esse acompanhamento entre o nosso componente library e a nossa tabela. Bom pessoal, era esse recurso que eu queria mostrar hoje e também espero que a explicação tenha ficado clara. Bom, não deixa de se inscrever no canal, também não deixa de curtir o vídeo, compartilhar o vídeo. Também comentar se você já passou por uma determinada situação onde teve que utilizar o recurso, ou também se você não conhecia, né? E se os vídeos estão fazendo sentido, se as explicações, os exemplos também estão fazendo sentido. Bom, era isso que eu queria mostrar por hoje. Te vejo no próximo vídeo. Um abraço e até a próxima.